Olá, gente, tudo bem? E o ator das antigas da Globo, o Mário Gomes, que teve sua casa vendida pela justiça e ele foi. Mandaram ele sair da casa, uma casa de uma área nobre do Rio de Janeiro. Dizem que foi vendido por um preço muito abaixo do mercado. É mais ou menos isso que nós vamos falar neste vídeo, dando uma pincelada rápida, claro, jurídica para a gente poder entender o que está rolando nessa história tão complicada do Mário Gomes, um baita de um ator, né, um galã de novela da Globo, um sujeito que fez muito sucesso anos 70, 80, 90 e assim por diante. Quem não conhece Mário Gomes? Valeu? Ó, quem sou eu? Eu sou o Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo você vê a descrição de todo o trabalho que eu faço para te ajudar a estudar. Dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Valeu? Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Gente, estou vendo aqui notícias e tenho acompanhado também, tem vídeos sobre isso no TikTok, no Instagram. Vejo uma série de pessoas comentando e algumas pessoas questionando, enfim. Aconteceu uma coisa interessante. Triste, né? Claro, triste. É que o ator Mário Gomes, ele tem 71 anos agora, então já é um idoso, né? Um senhor. Ele vem publicando vídeos nas redes sociais afirmando que foi despejado pela justiça da casa onde morava com a família no Rio de Janeiro. Ele disse que a casa era habitada pela família desde 2002, mas a mansão foi leiloada para pagar dívidas trabalhistas. De acordo com o jornal Extra, o imóvel é um super imóvel, não é? Tem vista para o mar no Rio de Janeiro, que deve ser um lugar muito bonito, e tem acesso a uma praia. Este imóvel, segundo o jornal Extra, teria sido avaliado em dinheiro de hoje em 20 milhões de reais. É uma grana boa, talvez, não sei, fruto do trabalho desse senhor, assim, de uma vida toda, né? Só que, diz o ator e o jornal Extra, o jornal Extra do Rio, diz que o imóvel acabou não, mas foi arrematado por 720 mil reais. Pense, a princípio a gente já ficaria meio assim, né? O imóvel valendo 20 milhões de reais, é grana, é quase uma mega-sena, foi arrematado por 720 mil. Que confusão, que doideira, que imbróglio, que imbróglio. Em vídeo publicado nas redes sociais, o galã dos anos 70 afirmou que a medida judicial é inconstitucional. Ele dizendo, já que ele disse que a casa dele seria o único bem e inclusive ele pichou as paredes da casa dizendo não vou sair. Só que eu acho que ele acabou saindo, né? Foi que vai oficial de justiça, o oficial de justiça pode se fazer acompanhar da polícia militar e tudo mais. Bom, mas a questão aqui, jurídica, né, claro, são duas coisas. Primeiro, é sobre o que ele fala, a medida judicial seria ilegal e por conta também do preço da venda do imóvel, que seria muito inferior ao valor pelo qual o bem foi supostamente avaliado. E aqui eu fui pesquisar a confusão toda, o processo, o imbróglio judicial, como a gente diz, começou já em 2005. Por quê? São 20 anos, né? Quase 20 anos. São vários processos, um emaranhado de processos relacionados à dívida trabalhista. Dívida trabalhista esta, porque o ator, o Gomes, o Mário Gomes, ele teve uma confecção. Ele era dono de confecção.
a MG, se não me engano, Confecções. Inclusive, eu estou aqui em Curitiba, a confecção dele era uma cidade próxima aqui, se não me engano, Fazenda Rio Grande, se não me engano. Pois bem, olha que interessante, o processo é antigo e foi correndo, foi correndo, foi correndo, foi correndo. Pois é. E aí, acabou nisso agora, na penhora do imóvel dele. Naquela época, o ator vendeu a empresa, se desfez da empresa, mas ficou devendo salários a 84 funcionárias. A dívida, na ocasião, era de 923 mil reais. Para que quitasse a dívida devida, a quantia devida, a Justiça do Trabalho determinou em 2011 que o imóvel fosse para leilão. 2011. Além disso, o ator também acumulava a dívida do IPTU do imóvel lá no local, que já ultrapassava 100 mil reais. Então, duas questões colocadas aqui. O alegado preço vil, né? Que dizem que o imóvel foi vendido por um valor muitíssimo abaixo do valor que valia, e a questão da penhora do bem de família. Duas grandes questões para a gente analisar. Primeiro, o preço vil rapidamente aqui para a gente verificar. Segundo os analistas, pessoas que viram o processo, de acordo com o processo, a penhora do bem ocorreu há 16 anos, em 2008. Naquela oportunidade, havia no terreno uma construção iniciada e paralisada. Sabe quando você tem um terreno? Aí começa a construir, mas falta grana, daí você para? Eu acho que é mais ou menos isso aqui. O terreno era bom, claro, muito bom, muito joia, mas não tinha ainda a atual construção. Era um terreno a terra nua. Então, diz aqui que há 14 anos a avaliação do bem, que considerava apenas o terreno e essa obra inacabada, era de R$ 1,5 milhão de reais. Não sei, porque precisava ver o processo para ver esta avaliação. Isto é, esta obra não tinha sido acabada. A casa que hoje ele morava, né? Porque eu acho que ele já saiu da casa também, não existia. Pois é, o leilão, que só agora foi confirmado, tem que sair fora, ocorreu em 2011. Então, há 13 anos. A arrematação ocorreu no que a gente chama de praça, na segunda praça, que é a segunda chamada desse leilão. E aconteceu por 720 mil reais, que representava, na época, olha que confusão, que imbróglio jurídico, representava 48% da avaliação. Na época, não se estabelecia o tal do preço vil que é hoje, que é diferente, né? Era só o seguinte, é o quem dá mais. Quem der mais, quem der mais, na época. Naquela época não trazia o requisito que hoje tem dos 50%, entre aspas, preço vil, seja porque a diferença é de apenas 2% do percentual exigido. O advogado avalia que, os advogados avaliam que não dá para falar em nulidade, dizer que é preço vil. Na época até se permitia. E até muita gente famosa, inclusive, técnicos de futebol e tudo mais, antigamente até faziam questão de comprar imóveis assim, tá? Porque era vantajoso, porque em segunda praça valia o melhor preço, entendeu? Pois bem, então esse imóvel foi arrematado por 720 mil reais, na época em 2011. Esses são os fatos. Quais seriam, pelo menos a princípio, as medidas? O ator teria que entrar judicialmente com várias medidas e para rediscutir o atual valor do bem, né? Vamos continuar aqui? E aí a questão que se pode conversar é a respeito do bem de família, que está lá na Lei 8.009 de 90, que diz que o imóvel residencial
própria do casal ou da entidade familiar é impenhorável e considera-se como residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Neste caso, a interpretação da jurisprudência é a seguinte: tem que ver se ele não é proprietário de uma outra casa, de um outro terreno, por exemplo, atualmente. Aí precisava ver. Então, esses dois fatores aqui, me parece, longe do problema e longe do processo, né? Teriam, porque é um caso bastante interessante para se analisar, teria que sofrer, quem sabe, uma provocação do judiciário para dizer exatamente essas duas coisas. O caso tomou uma proporção midiática porque trata-se de um ator, um ex-ator global, né? Ele era global. O Mário Gomes, de 71 anos, e já é uma pessoa idosa também, tem tudo isso que se acende as luzes, os holofotes sobre o caso. Legal? Então esse é o caso. Achei interessante trazer aqui. Óbvio que a solução deste caso vai ter que ser na justiça, mas trouxe para você alguns dados que eu acabei colhendo na internet sobre essa dificuldade que esse baita ator, né, gosto muito dele, o Mário Gomes, vai ter que enfrentar. Aos 71 anos, já tinha que estar tranquilo, né, no canto dele. Valeu? Boa sorte a ele, né? Boa sorte aos advogados dele. Argumentação tem. Tem que encontrar eco no judiciário agora. Valeu? Muito bem, é isso. Muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.